Alegria e paz para você, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas mais uma vez estamos reunidos aqui a nossa querida Diocese de Itabuna para o nosso Congresso de Catequese. É uma alegria estar com vocês nesse terceiro dia e desde já eu quero cumprimentar todos vocês, perseverantes, guerreiros, guerreiras da catequese, neste dia iluminado. Este é o dia que o Senhor fez para nós, é domingo, dia do Senhor, mas hoje a igreja no Brasil celebra o dia da catequista, o dia do catequista. Então, parabéns a você, meu querido amigo, minha querida amiga. Ser catequista não é nada fácil. Como diz o nosso mentor, o irmão Nery, catequista é uma rebeldia do Espírito Santo. E ele ainda diz que ser catequista no Brasil é uma missão quase impossível. Então, o meu cumprimento, o meu reconhecimento especial para você que faz dessa vocação uma das vocações mais bonitas, que é de salvar as almas e de conduzi-las para Deus por meio do ensinamento, da partilha, do amor, do testemunho. Bem-vindo, bem-vinda. É um prazer estar na tua companhia mais uma vez. Aproveito para cumprimentar aqui o nosso querido Monsenhor Moisés, que esteve conosco ontem, não é? Então, um abraço para o Monsenhor Moisés, para todos os padres que nos acompanharam. Também quero registrar um abraço especial para o nosso coordenador da sub-região, que é o Flávio. O Flávio é meu amigo, o Flávio é meu irmão, uma pessoa muito iluminada também, não é? E eu quero mandar um abraço para a Aline Silva, que é a esposa do nosso coordenador diocesano, né? O Danilo, nosso querido Danilo. Danilo é meu irmãozão, né, Danilão? E para o príncipe herdeiro, que é o Pedro Felipe. Pedro Felipe tem 1 ano e meio, está lá acompanhando lá do berço dele essa live também. Vai ser um bom catequista, sem dúvida. Sejam bem-vindos, então, mais uma vez. Você pode ir colocando aqui o teu boa tarde também, se você quiser, não é? E tenho certeza que hoje nós vamos fazer um aprofundamento de tudo que nós estamos falando nesses dias. Quero começar perguntando, tá dando para acompanhar? Vocês estão vendo as noções aí, essa nova forma de catequese? Vocês estão gostando? Tem coisa que a gente já faz, claro que tem, né? Tem outras coisas que talvez a gente pode dar uma melhorada, né? Mas esse congresso da nossa diocese, na sua opinião, está sendo um momento importante para a caminhada da diocese? O que você quer dizer? O que você pode dizer para nós aqui, né? Como eu dizia ontem, é muito importante valorizar quando o nosso bispo abraça a catequese desse jeito e caminha junto, né? Então isso é muito bonito. Muito bem, deixa eu ver se eu localizo aqui as falas de vocês nessa tarde maravilhosa, nesse dia de domingo. Olha, tem bastante comentário aqui já, que bom. Vamos lá, vamos tentar captar aqui. Já vamos iniciar o conteúdo, né? Eu estava agora há pouco no telefone com o Danilo. E aí o Danilo estava muito contente pela participação de vocês. Eu também, achei que tem muito catequista participando. Isso é bonito, isso é muito bom. Muito catequista apresentando boas dúvidas. Então, toda dúvida que você tiver, apresente a tua dúvida. Caso às vezes eu não veja o teu comentário, você pode colocar de novo. As telas em que eu visualizo vocês são muito diferentes, né? Aqui tenho a câmera na minha frente, aqui tem uma tela, aqui tem uma outra tela, que é para apreciar o desempenho da internet. E aí aqui eu consigo ver alguma fala de vocês, mas não são todas, né? São algumas só. Então, quando às vezes eu não ver a tua pergunta ou a tua partilha, você pode de novo colocar. Tudo bem, pessoal? Aqui muita gente presente aqui já. Vamos ver quem está aqui conosco, que eu quero mandar uma boa tarde especial também. Quero saudar, cumprimentar a minha querida Fabiana, não é? Pulou muita gente aqui. Ney Silva, Gilmara Dias, Valéria Mimoso, Lisângela Lima. Minha querida Lisângela, tudo bem com você, Lisângela? Olha, aquele beijo para você. Tenho muitos amigos aí. Para a Áurea Pereira, a Lorena Gabriele, né, Lorena? Muito bem. Rita Vasconcelos, Lúcia Souza, Vera Ferreira, Ana Lúcia, Maria Valdinete, Kelly de Maria, tudo bem, Kelly? Ney Silva, Concinha, não é? Sara Diniz, Heitor Pólvora, Maiara Santos, Marinava Carvalho, Thelma Pereira. Quem mais está presente aqui? Vamos ver quem mais está presente aqui. Linda Garcia, Luciane Felisberto, não é mesmo? Vanessa Souza, ótimo, tá aí. Aline França, Jussara Brandão, Tiara Alves.
Suzy Carla, Beth Soares, Juvencio Neto, Ocione Silva, Lorena Gabriele. Muito bem, meus queridos, que beleza, olha só, pulou tudo aqui os comentários. Estelita Lima, Cinelândia Menezes, todo mundo bonito tá aqui hoje, né? Pronto, nesse belo domingo nós vamos aprofundar o nosso ministério então. Então, bem-vindo mais uma vez, bem-vinda. O tema de hoje, nós vamos começar agora, claro, pedindo a bênção de Deus primeiro, né? Vamos pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de luz e paz, graças vos damos por cada pessoa envolvida na evangelização, na catequese da Diocese de Itabuna. Abençoe, proteja e guarde a cada uma dessas pessoas que estamos reunidas nessa comunhão de amor e conhecimento. Faça com que o nosso ministério continue sendo frutífero e alcance as pessoas em todos os lugares onde nós estivermos. Tudo isso, ó Cristo, nós vos pedimos, a vós que viveis e reinais como Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito bem. Ótimo. O tema, então, que nós vamos trabalhar hoje, pessoal, está tudo conectado, vocês estão vendo, né? Vocês estão percebendo que quem é catequista de criança, quem é catequista de adolescente, de jovem ou de adulto, temos uma visão conectada da realidade, temos uma visão interligada. Isso é muito importante, tá? Quando a gente tem essa visão sistêmica, a gente sabe que a catequese tem uma linha de ação. É diferente de falar, por exemplo, que a catequese está engessada. Ela não está engessada. É claro que trabalhando com criança ou trabalhando com idoso ou com adulto, você vai ter uma linguagem diferente, uma abordagem diferente, mas os pilares têm que ser os mesmos pilares. O grande pilar da catequese tem que ser a mistagogia. Falam muito de mistagogia, mas muitas vezes a gente acaba não entendendo como que é essa mistagogia. Eu disse para vocês e vou reforçar, a mistagogia, conforme a Igreja Católica sempre celebrou lá no começo e hoje também, é uma mistagogia centrada na palavra. É para fazer o que com a palavra no encontro de catequese mistagógico? É para fazer uma homilia? Não. É para fazer uma partilha no encontro mistagógico? Não. É para fazer, deixa eu ver o que? Uma feira bíblica? Não. Na mistagogia é para você fazer uma Lectio Divina, tá bom? Se quiser chamar de leitura orante, pode, tem uma diferença. Alguém me perguntava qual a diferença. A Lectio Divina, classicamente a gente usa esse nome, ela é feita apenas com um texto bíblico. E ela tem um esquema dos 4 degraus. É um esquema bem antigo já. Orígenes foi um santo padre do século XII, do século I, do século II, e ele já falava na expressão Lectio Divina porque os judeus já faziam, só que não se chamava Lectio Divina para eles, né? Lectio Divina é a expressão latina. 1000 anos depois de Orígenes, um grande abade, né, o monge Guido, ele criou essa escada dos monges em direção a Deus. É o título do livro dele, que ele lançou lá perto do ano de 1100. Muito bem. E nesse livro ele falava dos 4 degraus que a Lectio Divina tem que ter. Leitura, meditação, oração, contemplação. Como eu não sou um formador descompromissado, eu quero pegar na tua mão, até apertar se for preciso. Aperta a tua mão e fala, vamos andar aqui no caminho da mistagogia. A gente criou aquele grupo de apoio no WhatsApp, que eu quero que vocês entrem, tá bom? Quem aqui não entrou ainda, pede para algum colega aqui colocar para nós o link aqui. Eu não tenho o link agora para colocar. Tá, vamos lá, vamos avançar. Só estou recapitulando o que falamos ontem. Hoje eu vou falar das 5 dimensões, tá? Mas a mistagogia é a principal. A mistagogia é a principal. Para os encontros não ficarem maçantes ou cansativos, eu desenvolvi as 5 dimensões e a gente pode aplicá-las com sucesso na catequese, porque elas estão conectadas com o processo de inspiração catecumenal. Se você não vai conseguir ou não quer trabalhar o processo catecumenal, vai ficar difícil trabalhar as 5 dimensões, não tem como. O processo catecumenal é o que a igreja pede para a gente fazer hoje, temos que valorizar, tá bom? A iniciação à vida cristã com inspiração catecumenal. Vamos lá. Só uma palavrinha sobre leitura orante. Leitura orante é boa, vale a pena também aprender a fazer.
Eu ensino a fazer leitura orante? Também ensino, mas não vou ensinar agora, né, nesse tempo, porque a gente tem que priorizar a Lexio Divina. É engraçado que no Brasil, leitura orante e Lexio Divina chegaram... a Lexio Divina chegou, na verdade, mas ela sofreu uma variação que se transformou na leitura orante. E hoje em dia, as pessoas pensam que é sinônimo. Já vi gente falar é sinônimo. Na verdade, tecnicamente não é sinônimo. A leitura orante permite uma variação de passos. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela permite uma variação de passos muito grande, que, claro, para você ler a palavra, rezar com a palavra, tudo ajuda. Mas, cadê? Tá por aqui. Achei. Mas isso não é exatamente a Lexio Divina. Eu tenho aqui, gente, isso aqui eu peguei peguei em 2003 numa livraria da editora Paulus. Eu nem trabalhava na Paulus ainda, eu era seminarista naquela época, né, antigamente. Marinalva, ó, beijo pra você, viu, Marinalva? Deixa eu fixar o comentário da Marinalva, que eita mulher maravilhosa, viu? Eita, vou trazer a Marinalva para ser catequista na minha paróquia. Lá por 2002, 2003, eu passei numa loja da Paulus e ganhei isso aqui, que está na minha Bíblia até hoje, né? É aqui, olha, leitor orante da Palavra de Deus. Tem 12 passos. Tem 12 passos. Tem outros de 7, tem outros de 5, tem outros de 6. A Lexio Divina tem 4 passos. E a leitura orante você pode fazer com mais textos, não precisa ser o texto sagrado. Pode ser uma vida de santo, pode ser qualquer outro texto. Uma poesia da Cora Coralina, que é uma poetisa católica, profundamente católica, ou do Manuel de Barros. Tá bom. Isso aqui sempre foi feito nos grupos de PJ. Se você teve PJ aí, você sabe, né? Eu nunca fui da PJ, mas eu sei que tem isso. Tá bom. Vamos avançar aqui. Então, Lexio Divina é uma coisa, leitura orante é outra. Tá. A mistagogia é o mais importante. Eu quero começar, então, falando das dimensões, mas eu vou falar das dimensões dentro dos tempos do catecumenato, tá bom? Isso que eu vou falar aqui serve para catequistas de adultos, que eu vou dar um enfoque hoje. Serve para catequistas de idosos, serve para catequistas de noivos, serve para catequistas de todos os tipos que vocês imaginarem, tá bom? Uma coisa engraçada que nós estamos vendo na igreja é que muita gente não sabe que é catequista, não se assume como catequista, por exemplo. O caso mais curioso é o caso do pessoal do batismo, né? Eles acham que eles não são catequistas em muitas dioceses. Tem a pastoral do batismo, não. É catequese do batismo, não é mesmo? Pois é, mas isso aqui não é o tema de hoje. O tema de hoje é essas 5 dimensões, são as 5 dimensões dentro do processo catecumenal. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte: o que é iniciação? O que será que é iniciação? O que você acha que é iniciação? Bom, se você toma um grupo de pessoas que vai se dedicar a uma atividade, vamos supor qualquer atividade aqui, deixa eu ver aqui. Vamos pensar, deixa eu ver aqui, tem praia aí na região de vocês, não tem? Aí perto do litoral tem alguma praia aí, né? Vamos pensar aqui numa pessoa que se dedica ao esporte de surfar nas ondas. Vamos pegar um esporte qualquer, peguei esse. Essa pessoa, que é um surfista, para entrar no mar, para aprender as técnicas todas, a gente pode até falar que ele está recebendo uma iniciação. Só que tem um detalhe: para entender o que é iniciação, você tem que entender uma outra coisa, o que é preparação. São duas coisas diferentes, duas coisas bem diferentes. Preparar é você dar as condições para a pessoa operar uma determinada realidade, trabalhar num determinado setor, conhecer ali os elementos, né, tudo aquilo. Isso é preparar a pessoa. Preparação. Ela conhece. Agora, iniciar é fazer a pessoa, além de ser preparada, olhar para aquilo e ver sentido naquilo. Estão me entendendo? Pois é. Quando a gente coloca um sentido maior, houve uma iniciação. A catequese do Brasil até hoje, ela fez o quê? Ela iniciou ou ela preparou? A resposta está clara, ela preparou, ela não iniciou, tá bom? Iniciar é dar um sentido maior, fazer o nosso catequizando, observar que o nosso conteúdo, que as nossas práticas, metodologias, têm como objetivo fazer com que ele entenda que ele está aqui nesta vida, aqui nesse tempo,
nessa cidade que ele mora, nessa família, com um grande objetivo. Ele é parte do corpo de Cristo, ou ele vai ser parte do corpo de Cristo, e ele tem que olhar o horizonte da vida e ver que a vida toda se encaminha para Deus. Hoje está bem difícil fazer isso, porque os apelos do comércio, os apelos dos meios de comunicação, os apelos de tudo, de muita coisa, né? Das facilidades da vida, dos prazeres da vida, tudo isso acaba distraindo muito a atenção das pessoas. A nossa sociedade também não é uma sociedade justa, é uma sociedade desequilibrada, isso atrapalha muito também. Porque como é que você vai falar de sentido da vida para uma pessoa que não pôde se alimentar direito, que ela não consegue ter um descanso merecido, que ela não consegue, talvez, ter um momento ali de alegria? Como é que você vai falar de Deus para uma pessoa dessa? Ela não faz nem ideia. Então, hoje em dia, catequista, é bem difícil a gente apresentar o sentido da vida, porque a gente tem que pisar em cacos de vidro, a gente tem que pisar em antigas estruturas caídas, né, que são as coisas aí da nossa cultura, escombros, né, a gente tem que saltar escombros para conseguir resgatar a pessoa que está lá do outro lado do escombro e pegar na mão dela e falar, vamos, vou te mostrar o caminho de Deus. Não é fácil, não é moleza, tá bom? Mas, tá bom. Isso que eu vou falar hoje aqui, hoje vai ajudar muito. Iniciação, então, que é o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês, é dar esse sentido. Preparação, não. Preparação, não. Preparação é importante? É muito importante. E às vezes eu fico preocupado quando se fala aquela expressão catequese sacramentalista, eu entendo o que ela significa. Ou aquela expressão catequese conteudista, também entendo. Só que a catequese tem sim que preparar para a recepção do sacramento toda a vida. Ela tem que preparar, sim, o catequizando para receber bons conteúdos. Afinal de contas, o tesouro que nós guardamos tem 2000 anos de tradição católica. Então, precisa. Quem falou isso foi o Padre Lima, tá bom? Não sou eu que falo. Ele fala, temos que rever o termo catequese conteudista e sacramentalista. Não tá bom, não tá bem colocado. Só que a nossa catequese tem que ser de iniciação. Tá, vamos ver então. Vamos avançar com isso aqui para a gente refletir. A iniciação é diferente da preparação. A preparação capacita. A iniciação dá sentido da vida, tá bem? Então, isso que acontece. O que a gente vai fazer para a gente mudar isso? A gente precisa valorizar uma cultura de estudos, cultura de criatividade e consciência de que você tem uma missão muito importante. Catequista sem consciência é uma situação muito problemática. Como assim, catequista sem consciência? Existe isso? Ou se existe? Quem é a catequista ou o catequista sem consciência? É aquele irmão, aquela irmã nossa que, por algum motivo, desanimou da caminhada, está passando por um momento de tristeza muito grande, por um motivo, talvez, não conseguiu entender que tudo que ela faz ou tudo que ele faz tem um sentido maior. E é isso que vai acontecendo, né? E a pessoa vai ficando, vai perdendo o sentido. Deixa eu ver vocês mais de perto aqui, pronto. A pessoa vai perdendo o sentido da sua missão, vai perdendo a consciência. O catequista não pode perder a sua consciência de quem ele é, porque isso afeta completamente o trabalho dele. Eu fico muito penalizado quando eu vejo catequistas que estão sobrecarregados sobre o peso da vida, peso das dificuldades, e esquece da riqueza que tem. Esquece da riqueza que tem no coração, né? A nossa vida não é moleza, eu sei que não é. Eu sei que a gente enfrenta muito problema, né? Muito problema de todo tipo na nossa vida pessoal particular. Mas as comunidades têm que arrumar um jeito para sempre dar um apoio para o catequista, para ele ter o coração, ter o foco das emoções colocado sobre a evangelização. A comunidade tem que dar esse tipo de apoio, né? Como é esse apoio? Eu não sei o que a nossa comunidade pode fazer. Pode ser muita coisa, né? Vamos lá. O catecumenato, como vocês sabem, é uma riqueza que a igreja tem desde o século II, foi capaz de evangelizar o mundo mediterrâneo, foi capaz de evangelizar o Império Romano, até que no século IV a Igreja Católica tinha crescido tanto que os imperadores romanos olharam com interesse para esse imenso rebanho, né? E falaram assim, nossa, e se a gente que está o Império Romano estava num momento muito delicado, né? Problemas acontecendo. E se a gente tornasse a Igreja Católica a religião oficial? Bom, eles fizeram isso.
Para nós foi bom, não foi ruim não, tá? Mas também não foi completamente bom. Por que que foi bom e por que que não foi bom? Foi bom porque parou a perseguição, a gente pôde se desenvolver, a gente pôde criar muitas contribuições para a sociedade, porque a gente estava clandestino. O ruim foi que o Estado romano, o governo, acabou se o governo dos romanos, do Império Romano, acabou pegando ali carona no nosso sucesso e meio que mandando nas coisas da igreja. Ficou ruim. Tudo bem. A história é a história, nós não mudamos a história. O fato é que aconteceu isso, não tem como a gente apagar isso, esquecer isso. O catecumenato, meus queridos, surgiu nesse tempo. Já estava dividido dessa forma, em 4 tempos e 3 etapas. O primeiro tempo que a gente conhece muito bem, eu não vou repetir muito isso, né, mas o primeiro tempo é o querigma, ou primeiro anúncio, não é mesmo? Ou pré-catecumenato, ou pré-catequese. É o primeiro tempo, querigma. Primeiro tempo curto, ali, no começo as pessoas queriam se tornar católicas, como que eu faço? O que eu posso fazer? Aí elas recebiam um convite de uma pessoa da comunidade que testemunhava a intenção delas. Aquela pessoa que era o introdutor, ou padrinho, né, apresentava para a comunidade e ali ela ia sendo formada pelas catequeses dos bispos. Aí passava fazia uma pausa, nessa pausa ela era aceita, isso é o rito da entrada no catecumenato, era um rito bonito. Depois disso, tinha um grande tempo de preparação, que era o período da catequese, ou do catecumenato, e mais um tempo depois pausava-se, ela era eleita, era a celebração da eleição, que é a segunda etapa. Quando ela estava eleita, ela estava pronta para receber os sacramentos. Então aí vinha um período, né, um tempo da iluminação e purificação. É assim que nasceu a Quaresma. 40 dias para que o candidato se purifique, para que o candidato ou a candidata faça uma revisão de vida e faça a conversão final. Aí mais um tempo, mais uma parada, não é? E a pessoa recebia o sacramento, era a celebração do sacramento. E aí vinha mais um tempo, vinha o tempo da mistagogia, tá bom, pessoal? Tá bem. As 5 dimensões entram aqui dentro disso agora. Esse é o nosso quadro que nós temos hoje, as 5 dimensões entram aí. Antes eu quero só responder rapidamente algumas perguntas que tem aqui, tá bom? Muito bem, né, Marinalva? A Maria Valdinete pergunta: Altieres, e o bibliodrama, você recomenda? Maria Valdinete, recomendo. O bibliodrama foi desenvolvido pelos padres verbitas. Se vocês quiserem uma boa orientação sobre bibliodrama pastoral, vocês podem pedir para um padre verbita, uma irmã. Esqueci como é que chamam as irmãs dos verbitas. Deixa eu lembrar aqui. Eles têm um instituto para isso, né? Tem mais pessoas que fazem também o bibliodrama. Tem, vale a pena, vale a pena. O que é o bibliodrama? Para explicar, já vou responder isso aqui então. O bibliodrama é uma técnica de trabalhar elementos do texto bíblico. O bibliodrama não é mistagógico, mas o bibliodrama é catequético, tá? Opa, que diferença é essa? Olha, gente, nem tudo na catequese é mistagógico. Tem que entender isso. Tem que saber essa diferença. Porque quando a gente fala que a catequese tem que ser mistagógica, ela tem que ser predominantemente mistagógica. Catequese vai além. Segundo o nosso Diretório Nacional de Catequese, a catequese também se dá por meio de laços de fé e vida. A vida, no fim das contas, é toda ela um grande mistério. Então, ela acaba sendo mistagógica. Mas eu falo que o bibliodrama não é mistagógico porque ele faz uma apresentação, sim, de um texto bíblico, mas ele usa uns recursos muito interessantes da psicologia. O bibliodrama nasceu de uma ferramenta psicológica chamada psicodrama. O que é o psicodrama? Vou resumir em um minuto para vocês. O psicodrama foi criado por psicólogos e psiquiatras também, que consistia no seguinte: tinha uma pessoa que aparecia e essa pessoa tinha problemas sérios psicológicos, ela não conseguia falar o que ela tinha, o trauma dela era tão forte que ela era travada. O que os psicólogos inventaram com os psiquiatras? E se a gente fizesse aqui um teatro, porque já perceberam há muito tempo que quando você faz teatro, algumas pessoas conseguem se soltar, ou conseguem colocar uma fantasia mental e falar, agora eu sou tal pessoa, por exemplo, eu sou aqui, o que eu posso falar para vocês?
eu sou pirata Barba Negra, né? Então agora vocês têm que me respeitar, senão eu vou aí em Itabuna com a minha caravela, chego aí, né? Toco meus canhão aí para todo lado. E a pessoa veste um personagem, ela consegue se soltar naquele personagem e ela consegue dar na força, na tentativa de dar vida para aquele personagem, ela coloca elementos subjetivos que ela não colocaria ao vivo. Imagina que eu vou um dia falar numa palestra que eu sou pirata Barba Negra, vocês vão dar risada de mim, vão pensar, esse formador não é sério. Mas no teatro eu posso, né? Tô ali no teatro, então eles vão, seu papel é Barba Negra. Ah, eu dou vida pro Barba Negra, eu faço o Barba Negra gritar, eu faço o Barba Negra chorar. É assim. Então, o teatro nos faz acessar recursos mentais e psicológicos que nós temos, tá bem? Ou inventar outros. De qualquer forma, tudo que nós falamos tem um elemento de verdade. A psicologia identifica em todas as falas que nós temos elementos de verdade, tá? Nada sai de graça da nossa boca. O psicodrama parte disso. Então, perceberam que fazendo um teatro com as pessoas do psicodrama, elas acabavam dando voz para os traumas que elas tinham. Como é que isso chegou na Bíblia para virar o bibliodrama? A gente pega um texto bíblico aqui, vamos abrir o acaso aqui, tá? Eu gosto dessas coisas assim, ao acaso. Vamos lá. Abri aqui no livro do profeta Oséias, por exemplo. Tem que conhecer um pouco a história de Oséias, né? Você sabe que narra a história que ele era casado com uma moça que era uma moça prostituta ou prostituída, né? Enfim, não vamos fazer a exegese do texto, mas toda vez ele está se lamentando com essa moça para ela, puxa, por que você não volta? É uma comparação, na verdade, ali, né? Com as pessoas que saem do caminho de Deus, né? Tá bem. Então ele está se lamentando porque a esposa dá problema para ele e tudo mais. A gente faz uma leitura do texto num grupo aqui, a gente pode colocar tecidos no chão, e esses tecidos a gente vai falar que cada tecido representa uma pessoa, um personagem, uma coisa, uma situação. Cada um de nós vai pegar um tecido e vai por um momento pensar como é que eu poderia expressar o Oséias, a esposa dele, a árvore embaixo da qual eles estavam, a cidade, tudo ali tem. Qualquer objeto tem uma representação no tecido, né? Aí, você faz isso e as pessoas têm que dar voz. Por que você escolheu, por exemplo, vamos pegar um elemento qualquer da narrativa de Oséias aqui. O templo. Por que você pegou o templo? Eu peguei o templo porque eu gosto, na igreja. A pessoa começa a expressar. O bibliodrama é isso, tá? Pronto, vamos em frente. O bibliodrama não ajuda tanto a rezar, tá? E ele é muito bom para catequizar, tá? Vamos em frente, vamos lá. A Luciane já foi da PJ, né, Luciane? Muito bem, perfeito. Vamos ver o que mais, se tem alguma pergunta aqui de vocês. Hoje vocês estão quietinhos, não estão perguntando nada, né? Não estão falando nada. Tá bem. Não querem falar mais nada, então tá bom. O grupo que a nossa querida Marinalva fixou aqui, gente, esse grupo vocês copiem o link e depois que acabar a palestra, não vai sair daqui ainda, do grupo. Depois que acabar a palestra, vamos ter uma surpresa. E depois da surpresa, vocês vão lá para entrar no link aí, tá? Quero todos os catequistas lá que eu vou ensinar vocês, Alexio Divino, tá? Vamos avançar um pouquinho então para as 5 dimensões. As 5 dimensões, gente, elas vão acontecer dentro do tempo do catecumenato, do grande tempo do catecumenato. Por quê? Preste atenção em mim, todos vocês catequistas, independente da tua catequese de criança, de idoso, de noivos, de batismo. O querigma, ou o primeiro tempo do processo catecumenal, ele tem uma dinâmica própria. Ele tem uma dinâmica que é dinâmica, eu chamo dinâmica, não tem nada a ver com a dinâmica, entendeu? Mas ele tem um dinamismo, vamos usar a palavra dinamismo. Ele tem um dinamismo próprio. Ele está ocupado, está centrado em fazer a pessoa se interessar pela comunidade, pela catequese. O querigma, gente, tem que ser atraente, tem que ser interessante, tem que ser simpático. Como é que um querigma pode fazer isso? Ele tem que levar aqueles que estão chegando, né, aqueles novos catequizandos ou catecúmenos que estão chegando, a pensar, nossa, eu moro nesse bairro aqui, eu nunca percebi que essa comunidade católica tinha uma coisa tão boa chamada catequese. O querigma é assim, ele tem que ser fascinante. Ele vai durar pouco tempo. Vocês aí vão decidir quanto tempo vai durar o querigma de vocês, mas o querigma dura, em média, 2 meses, 3 meses. Aqui começamos no Advento, né? Tá bom.
e vamos até a quaresma, na quaresma a gente começa o catecumenato. O querigma tem uma dinâmica muito própria, ele não precisa das 5 dimensões. Vamos pular o catecumenato, que é o segundo tempo. Vamos para o terceiro tempo, que é o tempo da iluminação, purificação. Também tem uma dinâmica, um dinamismo muito próprio, né? Parar de falar essa palavra para não deixar vocês confusos. O dinamismo, a tônica, a pegada da iluminação, purificação é diferente. Acontece na quaresma, portanto, a gente leva os catequizandos e catecúmenos a valorizarem aquele processo lá, né, que existe dos ritos belíssimos da quaresma, os ofícios litúrgicos, as celebrações, tudo. A quaresma é riquíssima. Aqueles 40 dias, eles têm que ser vividos eles. Não tem que ter nenhum elemento ali, assim, sobressalente. Pode ter encontro catequético? Deve, mas o grande encontro catequético na quaresma, gente, a quaresma é o ápice. Tem que ser ali o ápice da preparação, né? Vamos chamar de ciclo pascal, na verdade, mas os 40 dias da quaresma são muito importantes. O grande ápice mesmo a gente sabe que é a ressurreição, mas a preparação acontece na quaresma. Tá bom. Vamos agora para o tempo da mistagogia, que é o quarto tempo, o último tempo. O quarto tempo eu tenho uma proposta que está em rotas de navegação. Deixa eu pegar para mostrar para vocês aqui. Inclusive, o livro todo está pensado nisso, atendendo às diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Eu pensei numa proposta catequética de perseverança. Essa perseverança pode ter 2 momentos, viu? Preste atenção aqui. Pode ser entre a Eucaristia e a Crisma, como é aí, e pode ser até depois da Crisma também, tá? Vocês podem retomar o projeto de rotas de navegação no pós-Crisma. O que eu pensei nesse projeto? Eu pensei que nós temos que preparar adolescentes, jovens e jovens para a missão. Tanto que ao longo do livro fala-se da missão, conta-se histórias de missionários, né, leigos, religiosos, consagrados. O último encontro, dentro de vários pontos de preparação, o último encontro é o envio missionário. Está aqui, ó. Encontro 34, envio missionário. É uma celebração para mandar as pessoas, né? Para mandar para uma missão mesmo. Para missão aonde pode ser? Pode ser numa cidade vizinha, para começar, para não assustar a comunidade, pode ser na paróquia vizinha. Pode ser também assim uma missão de só um sábado, porque você está lidando com adolescente, jovem, os pais ficam preocupados. No ano que vem, aquele mesmo grupo, quem que falou que o grupo de catequese tem que se desarticular quando recebe o sacramento? Não é para se desarticular, são comunidades que vão se acrescentando e se formando. No ano que vem, aquele grupo que recebeu a confirmação, ele não vai fazer a missão na paróquia vizinha. Já vai talvez para uma outra cidade, já vai mais grupos, pais e mães, alguns vão também, já não vai ficar só sábado, pode ficar sexta, sábado e domingo e dormir lá, por exemplo, lá no salão paroquial da igreja. É assim, gente. E no ano que vem? No ano que vem nós vamos um pouquinho ali mais longe, fica um pouco mais de tempo. A missão mesmo, missão mesmo. Não falar da missão e não fazer, que isso para nós é vergonhoso. Falamos umas coisas e não fazemos, não pode, né? Tá bem, a gente está aprendendo junto, não tem ninguém que sabe mais, estamos aprendendo tudo junto. Falei dos 3 tempos que tem tônicas diferentes, tem dinamismo diferente. Vamos falar das 5 dimensões, que elas estão ligadas principalmente a um grande tempo chamado catecumenato. Tempo do catecumenato. Tá. No catecumenato, gente, que vai ser um período de 2, 3 anos, depende do lugar ou da diocese, vai ser 1 ano, mas enfim, o catecumenato ele acontece na crisma e acontece depois na Eucaristia, ou melhor, ele acontece em muitos lugares, primeiro na Eucaristia e depois na Crisma, quando seria o correto o contrário. Para você impedir que esse grande tempo seja maçante e cansativo e seja um peso para os catequizandos, e para você também pode ser um peso quando as coisas não estão fluindo, eu sei que você se sente triste, eu pensei nessas 5 dimensões, e as 5 dimensões têm essa capacidade de conectar o catequizando. A primeira a gente já viu muito bem ontem, a mistagogia, que ela tem que ser a principal. Faz catequese mistagógica todo encontro? Não precisa. Não, eu diria para você, não faça. Eu diria não faça. Porque a igreja não fala tanto da mistagogia, aí a igreja fala demais, fala muito, e tem que falar mais ainda. Mas tudo que é demais cansa, até o que é bom pode cansar. Então pega um pouco leve, faz aí numa média de 2 encontros mistagógicos por mês, ou até 1, não faça menos do que 1, faz entre 1 e 2, e aí no intervalo entre um e outro você usa as outras dimensões. Ontem eu já falei disso, né? Estou lembrando aqui.
A primeira dimensão é a mistagógica, a segunda é a formativa. A formativa são vocês aplicando os conteúdos de forma criativa, numa exposição que vocês devem envolver o catequizando para que ele prepare de forma interessante. Depois tem a dimensão caritativa. Eu falei tudo ontem, só estou retomando em breve para a gente avançar com o tema. Depois tem a dimensão lúdica e também tem a dimensão celebrativa. Pronto. Falei, atendi a resposta de vocês, mas eu tinha que falar isso mesmo. Agora veja bem, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Não apareceu, tudo bem. Agora veja bem, veja bem, veja bem. Eu queria usar esse próximo tempo que nós teremos aqui para falar uma coisa muito, muito importante. Nada nasce pronto na nossa vida. Tudo que é novo leva um tempo para ser assimilado, para ser testado e para ser melhorado. Tudo é assim na nossa vida, tudo é assim. É assim que você aprende a ser uma namorada ou um namorado, é assim que você aprende a ser um esposo ou uma esposa, é assim que você aprende a ser profissional, é tudo na nossa vida assim, a gente vai melhorando. Por que a catequese teria que ser diferente? Eu sei que você, quando cria um encontro bem bonito, bem interessante, no outro ano, se você for apresentar aquele encontro de novo, daqui a 2 ou 3 anos, você vai colocar novas coisas, vai dar uma configuração nova. Eu sei que você faz isso. Essas 5 dimensões, então, dentro dos tempos do catecumenato, também dependem muito disso. Eu acho que um trabalho em equipe dá muito certo. Eu até sempre lanço um desafio nas dioceses onde eu assessoro. Por exemplo, nós vamos trabalhar com os livros da editora Paulus, né? E os livros todos trabalham com Léxio Divina. E os textos vão acabar sendo os mesmos daqui a 2 ou 3 anos. Bom, estou na perseverança, vou ficar 2 anos na perseverança. Estou na Eucaristia, vou ficar 2 ou 3 anos. Estou dando exemplo, eu não sei se é esse tempo. Bom, o que eu posso fazer que pode melhorar muito o desempenho é o seguinte. Lembra que eu falei da questão dos ritos, por exemplo? Eu falei alguns ritos assim meio que por acaso, alguns eu tinha testado, outros não. Você pode fazer, você pode melhorar, você pode repensar. Vocês podem fazer tudo isso e colocar em comum. Vocês podem até elaborar aí uma ementa, né, desses elementos que vocês... O que é a ementa? Um resumo, né, um índice aí, um caderno catequético da diocese. O que pode ter nesse caderno? Léxios divinas que vocês prepararam ali, uns esquemas de Léxio divino, esquemas de celebração, sugestões de catequese lúdica, sugestões de catequese caritativa. Põe sempre em comum, porque às vezes eu vendo a tua ideia, que está mais interessante que a minha, eu falo, nossa, mas como é que eu nunca pensei nisso? Eu posso melhorar a minha catequese assim, entendeu? Eu vou fazendo isso, eu vou fazendo isso. Vendo o que vai dando certo, o que não vai dando certo, tá bom. Isso está muito relacionado. Agora, isso é importante, se chama trocar a figurinha, só que tem uma outra coisa bem importante também, catequista. É preciso que você esteja sempre antenado, sempre antenada com a formação, valorizando a formação. Vou dar uma dica para você. Pode ser que no passado as nossas formações do Brasil não estavam tão boas, porque estava tudo muito começando, né? Quantas de vocês aqui nunca cochilaram numa formação antigamente? Ixi, eu cochilei. Aliás, o motivo de eu ter decidido ser formador foi uma coisa parecida. Perdão. Eu falo muito o dia inteiro, né? E aí acaba sendo assim. Minha voz acaba falhando. Mas como eu tô com vocês, eu tô feliz, então vamos em frente. Uma vez eu estava numa formação em Curitiba, onde eu fui seminarista, e mais de, tinha uns 500 seminaristas lá de todo o estado, num lugar bonito, e um formador ruim. Aquele homem não gostava do que ele fazia, mas muito ruim, mas todo mundo ali estava entediado ou cochilando. Aí, nisso, eu ali perto do meu reitor, o reitor bravo, severo, Padre Miguel, eu, num determinado momento, eu não aguentei, cochilei, fui inclinando a cabeça para frente e caí. E quando eu caí, todo mundo prestou atenção em mim que caí, porque caí, bati a cabeça, foi um barulho grande. E aí eu virei ali, claro, né, a chacota. Aí eu fiquei tão nervoso que eu fiz um voto ali. Eu falei, muito bem,
Eu posso não ser padre, mas eu vou ser formador. E vou ser formador melhor que esse rapaz aí. Bom, se a gente é melhor, não sei, não dá para saber. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte. Estou contando essa história para dizer... Por mais que às vezes no passado as formações tenham sido cansativas ou maçantes, dá uma chance de novo. Há muitos formadores novos ao nosso redor, né? Eles podem ajudar muito nesse sentido. E a gente pode conseguir efetivamente melhorar a nossa capacidade como catequista participando das formações. É possível a gente conseguir isso hoje em dia, né? É possível. Só que a gente precisa desenvolver uma cultura de valorizar a formação. Não é todo catequista que valoriza a formação. Infelizmente, a gente tem visto que muitos, por exemplo, aqui nós estamos só em algumas pessoas hoje, 102 pessoas, né? Tudo bem, hoje é domingo, é um dia difícil, mas é geral no Brasil inteiro, é geral. Nós temos que prestar atenção que toda vez que eu vou para uma formação, pode surgir ali uma ideia nova, pode surgir ali um conceito novo, né? Valoriza. Coloca na tua cabeça a impressão de que indo para a formação você vai aprender alguma coisa boa. Garanto que com esse recurso mental, toda a formação que você participar, você vai trazer crescimento. Você vai trazer alguma coisa de diferente para você, né? Tenha seus cadernos de anotação. Catequista que participa de formação precisa ter caderno. Foi numa formação, anota lá a data, anota ali o nome do formador, o tema, anota ali 3 ou 4 coisas, 3 ou 4 linhas. Não precisa encher folhas e folhas. Quer encher folhas e folhas? Pode, eu encho também. Aqui na minha frente tem uma estante cheia só de cadernos, que eu fui em muitas formações. Aí vou anotando, eu gosto, né? Eu acho que é uma coisa boa, né? Então, quando tem uma formação de um tema legal, a gente pode aproveitar. Quando você anota, o teu cérebro acaba gravando mais. Então, valorize a formação, mas olha, trata ela de forma profissional. Não trata ela como, eu vou ali porque é um favor, eu estou indo, o padre chamou, né? Ou Danilo falou para ir. Não, não, eu vou porque eu tenho a obrigação de aprender e o formador tem a obrigação de dar a formação. E se o formador der uma enrolada, vocês cobrem dele. E catequista tem que parar com essa mania, por exemplo, de a formação ter sido muito ruim ou chinfrim, e o catequista vai lá e fala para o formador assim, parabéns, que bonita a formação, que palavra linda. Mentira, tá sendo só simpático. Catequista é muito simpático, mas aí vocês não ajudam o formador a melhorar, né? Se foi boa, diga tudo bem se foi boa, né? Se não for, dá uma ajuda para ele, dá uma melhorada nisso, lê tal livro, né? Dá uma dica lá, assiste aquele outro colega teu que pode falar disso. Por que eu estou falando de tema de formação aqui no nosso congresso, Catequista de Itabuna? Eu estou falando disso porque tantas mudanças estão vindo, muito aceleradas ao nosso redor. A gente está começando a ganhar um novo status na formação das catequistas e dos catequistas. Até recentemente parece que estava tudo muito engessado nas formações a nível nacional. A nível diocesano é bem fluido, né? Graças a Deus é bem dinamizado, né? Mas está vindo aqui uma demanda, as próprias catequistas, os próprios catequistas estão cobrando sempre alguma coisa a mais. Isso faz com que na nossa área, por exemplo, possa ter, num determinado momento, uma psicóloga dando palestra, um médico dando palestra, uma advogada dando palestra, uma pessoa pública dando palestra, para a gente captando outras formas de entender, porque a gente tem que fazer como a samaritana fez. Lembra do exemplo dela ontem? Ela até tinha um poço dentro da cidade. Ela quis beber de outras águas, né? Temos que beber de outras águas para a gente ampliar a nossa capacidade. Isso que eu estou falando faz sentido para vocês? Escreva para eu saber. Deixa eu ver se tem alguma interação aqui. Pronto, bastante interação, né? Isso, muito legal. Perfeito, né? Isso, perfeito, perfeito. Muita coisa boa aqui. Isso mesmo, vão falando comigo para eu saber que eu não estou sozinho aqui, né? Senão, se vocês me deixarem sozinho, eu que vou dormir. Tá bom, gente, vamos avançar mais um ponto. Então, falamos disso, que é super importante, que é essa questão da tua formação. A tua formação tem que ser vista como é a nossa ferramenta, na verdade, né? Não tem faculdade, gente, não tem... Olha lá, a Valdeneide está anotando tudo, né, Valdeneide? Obrigado, obrigado mesmo, que bom saber disso, né? Lisander também. Olha, gente, não tem faculdade para ser catequista e eu acho que nunca vai ter. Tem curso de especialização? Tem. É bom, pode fazer, tudo conhecimento ajuda.
Mas eu falo que não tem faculdade porque ser catequista é uma coisa do coração. Catequese é coisa do coração, né? Então a gente tem que entender isso. Catequese é coisa do coração e as coisas do coração a gente ama e valoriza e preza, não é? Você não tem aí na tua casa um porta-retrato bem bonito com as pessoas que são importantes para você? Tem, então. Então esse porta-retrato aí já fala muito. Ele fala que são pessoas que são significativas na tua vida. Temos que pôr a catequese num porta-retrato simbólico também na nossa vida. Sempre valorizar. Vamos avançar mais um pouquinho dentro do nosso querido congresso aqui? Vamos lá. Ó, retomando, ontem e anteontem foram temas bem pastorais na aplicação dos materiais. E hoje é na utilização dos materiais, né? E também na sua valorização como catequista. Escute aqui, catequista. Agora que a diocese está fazendo esse salto, está valorizando ainda mais o teu ministério com esses novos materiais, e eu estou falando para você buscar formação, uma das coisas que eu posso adiantar muito para você não errar, para você ser uma catequista ainda melhor, é o seguinte: você tem que ter cuidado com quem cuida. O que é isso que eu estou falando? Você tem que ter cuidado com você. Tem que, eu sei que pode parecer assim um tema já foi falado outras vezes, mas por alguém por aí. Mas você tem que ter ocasião de descanso, você tem que ter ocasião de fazer coisas boas que você gosta. Você não pode ficar pegando muita coisa para fazer, entendeu? Ah, na minha comunidade não tem quem toca o sino, não tem quem limpa a comunidade, não tem quem cuida do dízimo, não tem quem celebra a missa, não tem quem... Eu sei, é desse jeito no Brasil inteiro. Mas você não pode ficar pegando tudo. A catequese é exigente. Ela depende que você esteja constantemente lendo, conversando com as famílias, porque afinal de contas você trabalha com gente, com pessoa, conhecendo o catequizando, né? E se você pega muitas coisas, gente, você vai causar um desequilíbrio na tua vida. A gente já vê desequilíbrio acontecer por muito menos, não é? Não tem às vezes aquela família onde o esposo ou a esposa fica assim ressabiado, mas o que está indo de novo na igreja? Mais uma vez, né? Tem, é um desafio. Está pedindo para estar presente na família. Agora, quando a gente assume muitas e muitas coisas, pode ter certeza do que eu vou te dizer aqui. Escreva, pode escrever. Olha, o dia que eu for, você vai me mostrar e vai falar, é verdade isso aí. Quando a gente assume muitas coisas, alguma coisa não dá certo, sai mal feita. Fica assumindo um monte de coisa. Ah, eu dou conta. Eu dou conta do dízimo, da acolhida, da promoção humana, da PJ. Eu dou conta do ministério da Eucaristia, da palavra. Falta só eu ser padre. Não, gente, não faz isso. Não faz isso. Eu sei que é prazeroso você viver 24 horas na igreja. Claro que é. Eu estou aqui também pensando que dia que vai reabrir aqui a nossa paróquia para a gente voltar a se encontrar. Possivelmente isso vai acontecer lá para maio, junho do ano que vem, aqui em São Paulo. Mas faz falta. Mas veja bem, um pouco de foco nunca é demais. O foco, inclusive, é para você descansar a mente, descansar o corpo. E aqui vai um alerta para as nossas coordenações, né? Até para o meu irmão Danilo, que está aí, né? Para o Flávio, que é o coordenador do SUB, né, meu querido irmão Flávio? Seguinte, é preciso também que a própria comunidade pense alguma coisa para refrescar a cabecinha das catequistas, dos catequistas, de vez em quando, alguma coisa, né? Não sei o que pode ser. Vai usar recurso? Vai, não se preocupe, vai usar recurso sim. Se a comunidade puder pagar, claro, é bom. Não sei, organize um almoço, organize aí sei lá o que vocês querem organizar, não sei. Conviva, faça uma coisa prazerosa, né? Mas não faça para panelinha, faça para todo mundo. Temos que parar com essas coisas. Só se a gente for uma grande panelona, aí pode, toda panelona vai junto lá. Quem que é a panelona? Todo catequista, né? A gente tem que valorizar esse tipo de momento, porque senão a gente fica muito desconectado um do outro, e tudo que eu estou falando aqui, tudo que a CNBB está falando, tudo que o magistério da igreja está falando de comunhão, vai tudo isso aí no nível de ficção. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha o clero, como o clero dá um exemplo bonito pra gente. O clero tem 1 ou 2 retiros anuais, isso é bonito, um retiro bom, bem preparado, né? Os padres escolhem um bom pregador para eles lá, valoriza, vai até para outra cidade, tem que valorizar. Temos que ter isso sim para o nosso clero estar mais preparado. Nossos seminaristas também dão exemplo para nós. Tem retiro, tem momentos de confraternização, tem momento de lazer, tem que fazer isso. Isso cria vínculo, cria laço. Por que nós não fazemos isso, gente? Nós temos que ter isso também. Ah, nossa, quer dar vantagem pra gente, quer dar privilégio. Não é mesmo. Mas não é mesmo.
Olha, eu trabalho bastante, né? Eu já cheguei a trabalhar o ano passado em 3 empresas diferentes. Mas eu deixei uma para ficar com a catequese, né? Senão não ia dar. Mas não é que eu trabalho assim 24 horas também, senão ia sair mal feito nas 3 coisas. Mas nas 3 empresas que eu trabalhei o ano passado, eu vi esse cuidado dos gestores. Eles valorizavam a pessoa e falavam assim: olha, para nós é muito importante que a cabeça dos nossos colaboradores esteja descansada, distraída. É importante que eles sejam amigos entre eles, né? É assim. Isso aqui, gente, é uma questão importante. É uma questão para valorizar a identidade da catequese, sabe? Quando a gente tem essa conexão, tudo flui muito mais fácil. Tudo flui muito mais rápido. A gente, a gente sabe que tem um apoio, sim, mas a gente fica mais claro isso. Parece que tudo dá um avanço enorme, sabe? Eu vou citar uma paróquia, deixa eu lembrar a paróquia aqui, eu posso estar enganado. Não, é Mocajuba. Mocajuba é uma paróquia que fica na Diocese de Cametá, onde eu também sou assessor da formação. Eles compraram uma chácara, fizeram algumas campanhas, né, e tudo mais, e compraram lá uma chácara também. O paroquiano vendeu bem em conta o preço. É uma chácara que tem um riozinho, tem uma piscina e tal. E lá eles fazem lá as formações catequéticas e os convívios. Os convívios estão marcados no calendário. A paróquia comprou uma chácarazinha para fazer o convívio, o retiro deles. Tá bem, tá bem. Eu não estou fazendo nenhum tipo de coisa, né? Mas eu estou sugerindo que isso é importante. Esse tipo de coisa é importante, tá? Para a gente criar comunhão entre nós. Senão fica muito no nível teórico. E também porque tendo esse tipo de comunhão e de acompanhamento, dá para a coordenadora perceber se suas catequistas e seus catequistas estão cansados, estão sobrecarregados, né? Isso é importante, gente. Temos que cuidar de quem cuida. Todo coordenador, todo formador tem que cuidar de quem cuida, né? Tem que cuidar. Pronto, vamos ver o que mais aqui. Vamos avançar. Posso avançar para mais um ponto? Então nós vamos avançar para mais um ponto, né? Tá bem. Ok, muito bem. Perfeito. Aqui tem uma pergunta da Conce Concinha. Fala assim: sobre o catecumenato que dura entre 2 a 3 anos. Mas aqui em Itororó, quando o adulto faz a sua inscrição, fica sabendo do período de duração e desiste do curso. O que fazer para mudar essa situação? Conce, a gente tem que instalar radares ao redor da comunidade. Os radares captam as pessoas. O que pode ser um radar para atrair a pessoa? Vou dar dois exemplos para vocês que eu já dei. São 2 exemplos públicos, eu tenho muitos outros para dar. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi ontem. Deixa eu ver se eu lembro o nome da catequista. Sim. Não vou lembrar o nome dela, mas ela foi o seguinte: uma catequista de uma diocese que eu estive com eles à tarde ontem, lá do Pará. Ela falou assim que ela sempre foi catequista, mas ela começou a trabalhar num asilo e ela percebeu que os idosos lá estavam lá meio jogados pela família e ela percebeu que eles não tinham assim uma catequese. Veja bem, eram pessoas antigas, assim com 80, 90 anos, tinha gente até de 100 anos, mas que admirava, ficava vendo o padre na TV e gostava das missas na televisão, muito velhinhos, e eles nunca tinham tido uma catequese. Ela aproveitou a ocasião de estar ali e criou uma catequese. Esse foi um exemplo. Ela criou de uma necessidade, tá bem? Vou dar um exemplo mais prático para você entender. Uma catequista do Recife, onde eu também acompanho, ela falou o seguinte: todos os dias cedo, ela já se aposentou, né? Ela trabalhou muito tempo, se aposentou, funcionária pública. Só que embaixo, assim, da janela dela, na rua que ela mora, é um ponto de ônibus. E todo dia de madrugada, como ela acorda muito cedo, ela via as pessoas lá, às vezes no frio, às vezes no sereno, né? De madrugada, esperando o ônibus para ir trabalhar. Aí ela teve uma ideia um dia, porque ela sempre, quando abria a janela, trocava uma outra palavra com as pessoas. Ela começou a levar um cafezinho para eles. Começou a levar um cafezinho todos os dias. É um apostolado. Do cafezinho, ela começou a convidar algumas pessoas ali que ela percebia que eram adultos, né, que iam trabalhar na fábrica, eram operários, nunca tinham feito Eucaristia, nunca tinham recebido a confirmação. O que ela fez? Ela falou: gosta do meu cafezinho? Cafezinho da tia Simone. Então vocês vão vir aqui todo sábado, nós vamos fazer uma preparação, aí a gente vai receber o sacramento. Esse é um exemplo. Criar radar
é a gente criar coisas interessantes que possam atrair as pessoas, sabe? Porque consinha, minha querida, a gente não pode esperar que as pessoas de fora da comunidade tenham consciência do que significa o sacramento. Elas não têm. Nem adolescente, nem jovem, nem ninguém, nem adulto. Temos que primeiro criar espaços de convivência. É do espaço de convivência que nasce uma sensibilização. Porque aí eles vão pensar que você consinha, faz aí alguma coisa que atrai as pessoas aí. Vão pensar que você, não sei, você cria aí um jogo de futebol, qualquer coisa. Dá para fazer muita coisa. Essas ideias são muito vastas. Eles se reúnem porque eles gostam de você e eles começam a prestar atenção em você, como você é cuidadosa, como você é gentil, como você organizou as coisas ali para eles. E aí você faz o convite e aí você vai trazendo essa realidade, vai mostrando aos poucos. É isso um querigma, gente. Um querigma é isso. Querigma é isso. Lembra do apóstolo, né? Do apóstolo não, do diácono Filipe, quando ele estava indo, quando o Espírito Santo o levou ao deserto. O eunuco tinha uma necessidade. Ele estava lendo em voz alta as escrituras, né, no profeta Isaías, e não entendia. Aí o diácono Filipe falou, eu posso te explicar. Quer aprender? Eu posso te explicar. O jeito da gente ser hoje em dia, diácono Filipe, é perceber qual a necessidade que eu posso ali transformar num serviço catequético. Isso é bem criativo, é bem revolucionário, entenderam? É bem revolucionário. Nós temos que sair de uma vez por todas daquela ideia de que catequese é só aquele encontro, naquela sala de catequese. Ali também é catequese. Mas ali não pode ser o principal, o centro. Fala-se de igreja em saída, o que você acha que é igreja em saída? Igreja em saída para dentro? Não. Vamos pensar, né? Já falei, eu falo de novo, né? Uma amiga minha, uma menina, uma mocinha, belíssima, ela, a Solange, em Belo Horizonte, aprendeu a andar de skate para trazer os meninos e meninas que gostavam de skate, mas que não iam para a catequese. No Rio Grande do Sul, já falando disso também de esporte, tem um padre, que eu vou lembrar o nome dele em Porto Alegre, esqueci o nome dele, tá bem. Ele também viu que as crianças gostavam de skate, peguei por acaso os exemplos, ele criou uma fábrica de skate. Ele levou as crianças para aprender a fazer skate e para evangelizá-las. Um catequista, também jovem, né, José Raimundo, viu que os jovens dali ao redor da sua comunidade gostavam de cavalo aqui no interior, criou uma peregrinação, todo mundo vai a cavalo, lá eles rezam o terço na frente do cruzeiro. É assim, gente, é assim. A gente tem que perceber como é que a gente cria um areópago, como a gente cria um campo de evangelização. Enquanto a gente ficar esperando sentadinho, olha, a nossa catequese já tem a sala, tem a inscrição, tem a secretaria, não. Temos que ir além disso, já chegou a hora. Chegou a hora. Temos que ir além disso, tá? Eu não sei o que a gente pode fazer. São muitas ideias interessantes. Todas elas podem dar certo, né? Todas elas podem ser interessantes. Dom Helder Câmara também distribuía café da manhã, de madrugada, muito cedo, nas ruas de Recife. Aí ele atraía todo tipo de gente para participar da Eucaristia que ele celebrava. Olha que interessante. Ele não estava comprando as pessoas, ele estava realmente prestando um serviço para elas. Era ali que ele evangelizava. A homilia da Eucaristia era só mais uma parte da evangelização. Muito bem. Muito bem, vamos ver. A Cláudia disse que eu só ouvi verdades até agora. Trago verdades, né, minha querida? Trago verdades. Pronto, vamos lá. A Lisângela diz que pensa assim também. Preciso focar no que faz. É necessário buscar mais operários para servir na obra divina. Realmente. Realmente. Valéria Santos. Altieres, qual é a sua missão? A minha missão é muito clara, Valéria Santos. É fazer com que nessa próxima década de 2020, desses anos que vão aparecendo pela frente, eu ajude a igreja no Brasil a ter um nível, a que as catequistas tenham um nível de formação melhor. Essa é a minha missão. E a tua? Qual que é a tua? Conte para mim. Ok, a Georgia concorda, né, que essa sobrecarga faz com que os catequistas desistam, né? Uhum. Muito bem, gente, muito bem. Isso. Aqui a Lisandra colocou uma expressão muito interessante, né? Pescadores de homens, né? É a missão do catequista, pescar pessoas. Como a gente pesca as pessoas? Há muitas formas. Ó, eu tenho que falar porque a gente tem que observar ao nosso redor. Por que vocês acham que as igrejas, aliás, de pentecostais cresceram tanto no Brasil? Por que vocês acham?
elas criaram um espaço de acolhida que nós não criamos. Veja que nós temos salões paroquiais, veja que nós temos uma estrutura montada, né? Temos belos templos, mas elas naquelas garagens onde se associavam, naqueles bares que eles a muito custo conseguiam pagar o aluguel, criavam um espaço de associação ali, de entrosamento, de amizade, de respeito, sabe? Levavam a vida para fora daquele salão. Faziam almoços, faziam café da tarde, faziam vigílias na casa da irmã fulana de tal. É assim, gente, é assim. Foram eles que inventaram? Não, eles pegaram elementos de uma evangelização jesuíta e levaram em frente, e deu certo, né? Pegaram aí nossos elementos. Muito bem. Ok, vamos ver o que mais. Perfeito, né, minha gente? Vamos ver se tem mais. Tudo bem, vamos falando aí. Vamos avançar mais um pouco, então? Vamos avançar? Então, catequistas, buscar a formação, valorizar a formação, buscar o cuidado, valorizar o cuidado com você, tá? Valorizar o cuidado. E agora, eu quero dizer aqui um último tema, que é um tema importante, um tema que está tudo relacionado, tudo interligado, que é o seguinte: sempre manter a atenção fixa no teu catequizando. Já é tão falado isso, né? Manter a atenção fixa no teu catequizando é importante porque você sabe que o nosso tempo é fluido, ele vai mudando, ele muda muito, as coisas vão mudando demais, né? O tempo muda, as coisas passam, as ideias mudam. Se a gente não ficar com os nossos radares ligados, por isso que eu falava de ligar o radar, né? A gente deixa de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente tem que ter uma comunicação bem afinada sobre o que nós estamos falando, com quem nós estamos falando. Veja bem, até o começo da pandemia, eu, por exemplo, que sou formador, não sabia, só suspeitava, mas não sabia que os jovens não gostam de ser chamados de jovem. Foi preciso participar de uma formação. A formação era sobre redes sociais, só que a única coisa assim mais impactante que ficou para mim era isso, porque eu me dirijo a eles chamando eles de jovem. A moça falou muita coisa boa, mas para mim foi mais importante isso. Como que até hoje eu sou um catequista que toda vez fico falando assim jovens para eles? Bom, é um detalhe, mas ela provou por A mais B, que não se fala, eu estou dando um exemplo. Então, gente, cuidado com a linguagem, com o catequizando também tem que ser muito melhorado. Eu tenho que entender quais são as necessidades que ele sente, que o catequizando tem naquele momento. Eu não posso pegar a doutrina e apresentar de uma forma assim, bom, esse aqui é o livro de catequese, a gente vai trabalhar os conteúdos. Antes, muito antes, bem antes disso, eu tenho que saber o que está preocupando ele, ou quais são as expectativas, ou o que ele tem na mente dele, que ele gostaria de... Enfim, são essas coisas, estão entendendo, né? Essas coisas partem muito... A evangelização parte muito da linguagem do nosso catequizando, da forma como nós falamos com eles, tá? Vamos ver o que mais aqui. Temos muitos pontos ainda, né? Eu queria dizer para vocês aqui. Ok. Agora para finalizar nessa última parte, eu quero dizer o seguinte. Tipos de catequista que você não pode ser. Você não pode ser um catequista bancário que ensina a fé como se tudo fosse questão de 2 mais 2 igual a 4. Não. O catequista bancário é aquele que traz tudo prontinho ali, mas tudo ali muito quadradinho, não conecta a fé com a vida. A matemática é uma coisa curiosa, né? Eu não sou tão bom de matemática, eu sei que muitos aqui são, mas ela nos organiza na nossa vida, mas ela é uma coisa bem impessoal. A matemática sempre vai ser 2 mais 2 igual a 4 para mim, para você, num dia de sol, num dia de chuva. O catequista bancário é esse catequista impessoal, que trata todo mundo meio igual. Não pode. Outro catequista que você não pode ser é o catequista farmacêutico. Alguma coisa contra os farmacêuticos? Claro que não. Tem muita gente na minha família que é farmacêutico, inclusive. Né? Acho que se eu não fosse formador, eu seria farmacêutico, talvez. Bom, o catequista farmacêutico... É uma brincadeira com os nomes aqui. Né? O catequista farmacêutico, ele receita pequenas doses de doutrina, ele tem sempre uma palavra pronta para tudo, mas tudo ali dentro daquela medida assim, que ele tem. Tudo padronizado, tudo quadradinho. Esse catequista segue muito aquele ditado, lado a lado, cada um no seu quadrado. Ele no dele, os catequizandos no outro. Tem também um outro tipo de catequista, que às vezes ele aparece um pouco, eu e você temos um pouco dele também, que é o catequista lobisomem. Ele assusta os catequizandos, igual o lobisomem assusta uma pessoa. O catequista lobisomem assusta de muito jeito. Ele assusta sendo muito bravo, ele assusta sendo
muito solto, ele assusta, enfim, de muito jeito. Dá para assustar o catequizando de muitas formas. Tem o catequista turista, né? O catequista turista, ele é um danado. Ele só aparece na comunidade para dar o encontro de catequese, depois ele desaparece, ele some, não participa de nada, não colabora com nada na comunidade, ó, ele casca no pé, desaparece. Tem o catequista abacaxi, igual alguns aqui, tô brincando, brincadeira, né? O catequista abacaxi, ele é bravo, difícil de lidar, ainda espeta os catequizandos, espeta o padre, espeta o coordenador, espeta todo mundo. Eu que sei. Não pode, não pode não. O catequista não pode ser esse tipo. O catequista é para ser uma ovelha mansinha? Não, também ninguém vai gostar. Tem que ser uma pessoa sociável, né? Seja uma pessoa sociável. Tem o catequista São Tomé, ele está sempre na igreja, ele até ajuda, mas ele não acredita em nada, ele só acredita vendo. Quando ele vê que deu certo, ele acredita. Essas coisas de 5 dimensões, ele não acredito. Catecumenato, não acredito. CNBB, não acredito. Só quando dá certo que ele acredita. Claro, gente, eu estou fazendo uma brincadeira com vocês aqui. É uma brincadeira. Isso que eu falei. Não tem esse tipo de catequista, mas essas qualidades que eu citei, muitas vezes a gente acaba reproduzindo na nossa prática pastoral. E um pouco, eu e você somos um pouco disso ou daquilo. Ninguém aqui é perfeito. Se vocês falarem que eu sou perfeito, que vocês são perfeitos, aliás, eu passo longe daí porque eu não sou, né? Vai que eu chego aí e atrapalho a perfeição de vocês, né? Todos nós temos essa questão. Todos nós somos um pouco disso, né, gente? Todos nós temos uma qualidade muito boa, temos ali uma limitação, a gente é assim, é o nosso lado humano. Isso que eu falei não existe, esses catequistas desse tipo, mas o que existe é um catequista generoso, generosa, com atenção, com dedicação, com amor pelo que faz. Estou com vocês aqui, somos muitas pessoas, não estou vendo vocês, mas estou sabendo que vocês estão com amor onde vocês estão, né? Estão participando, estão presentes, né? Isso não é outra coisa, isso se chama amor, né? Continuem assim. Mais umas perguntas e para a gente fazer as minhas considerações finais, né? Cláudia Lisboa está respondendo para a Conce, ou está perguntando para mim, não sei, mas eu vou responder. Ela diz assim, esse radar é válido para todas as etapas de catequese, né? Todas, minha querida, todas. O radar, eu crio muitos radares, ou muitas redes, né? Se você quiser usar a palavra também. A última rede que eu peguei para catequizar as mães dos meus catequizandos foi induzi-las a montarem uma questão, eu já falei ontem, né? Montarem uma questão de montar enxoval com tricô ou crochê. Tá dando certo. Inclusive hoje várias aqui felizes que estão aprendendo a fazer curso de crochê na internet para a gente montar, a nossa meta era montar 10 kits, né, de recém-nascido, agora elas querem subir a meta para 20, parabéns. Alguém perguntou, e fulana que está na outra comunidade, pode vir? Pode, traz também. E fulana que congrega lá na outra igreja, pode vir? Pode também. Mas avisem ela que a gente reza aqui o texto, que a gente lê a Bíblia. Ixi, tá assim, tá vindo gente para participar. É um radar. Só que virou o quê, gente? Virou o quê? Virou uma catequese. O que eu vou fazer? Eu já vou passar esse radar para uma catequista da nossa comunidade, que ela pode acompanhar, né? Porque é uma senhora, sabe fazer crochê, eu não sei. Pretendo aprender? Não pretendo, não tenho tempo, aquelas agulhas me assustam, as agulhas desse tamanho assim, né? Vamos lá, o que mais? Tá bem. Ali a Amélia disse que lá em Firmino Alves formaram um grupo para evangelizar através da internet. Excelente, excelente, né? Vocês estão dando risada, né? Dos tipos de catequista que eu falei, né, gente? Isso que eu nem falei do catequista mula sem cabeça. Tem também, tem também. Ele bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali, bate a cabeça, até que ele perde a cabeça, né? De tanto teimar com as pessoas, né? Tá bem, tem mais tipos de catequista, mas isso é brincadeira. Luciane Felisberto pergunta, como trabalhar a catequese nesse período de pandemia? Luciane, pega o meu canal no YouTube, que é Altieres dos Santos. É um canal que até o Papa Francisco assiste meus vídeos. Tá aqui o Flávio que assiste meus vídeos, tá aqui o Danilo, tá todo mundo lá. Lá eu tenho alguns vídeos sobre catequese e pandemia, tá bom? Dá uma olhadinha lá, todos vocês também. Lisângela pergunta, neste novo normal que estamos sendo convidados a viver, como você pensa sobre o chão da catequese após a pandemia? Fala um pouco, teu olhar sobre esse possível futuro. Perfeito, Lisângela. Excelente colocação. Aliás, já devia ser um tema para nós colocarmos aqui na nossa grade do congresso isso, né? Mas eu avaliei e achei que talvez
Mas vamos lá, sua pergunta é importante. Olha só, a gente tem que saber que a catequese, como toda a sociedade, tudo ficou marcado por essa situação que aconteceu. Tudo vai ser diferente a partir de agora. Não vai ser mais nada igual. Tudo vai ser diferente, tudo vai ter novas estratégias. Só que o fato é o seguinte: todo mundo vai estar distante e tudo mais, a gente vai ter umas consequências ruins. Eu vou pegar uma anotação que eu tenho aqui, deixa eu achar essa anotação. Aqui, já achei. A gente vai ter uns desafios grandes pela frente. Veja bem, primeiro ponto, eu vou falar de 10 pontos para vocês aqui. Ó. Primeiro ponto, tem uma ilusão acontecendo. A ilusão é, em dezembro acaba a pandemia. Aonde que está a cigana que leu a mão de quem falou isso, que em dezembro acaba? Anote o nome de uma pessoa aqui, que ela não é cigana, mas é cientista. O nome dessa pessoa é Átila Iamarino. Átila Iamarino. Pesquisa depois. Ele é o maior cientista de pandemiologias do Brasil, né? Epidemiologias, aliás. Pronto. Você vai assistir muita coisa importante lá com ele, né? Tem gente aí que critica ele, mas é gente que não sei, tá fora do mundo, tá bom. Mas ó, tem uma ilusão dizendo que a pandemia vai acabar em dezembro e já no primeiro semestre do ano que vem vai tudo voltar ao normal. Não, não é verdade. Possivelmente, a gente está vendo ondas de reinfestação da pandemia onde já estava curado. Vai que acontece isso aí se aí já está liberado. Aqui em São Paulo não, não é para ter nada. Mas a gente já sabe que aqui em São Paulo pessoas curadas estão pegando de novo esse vírus. O que vamos fazer? Pensar então, primeiro ponto, que dezembro, fim do ano, não é um limite, coisa nenhuma. Segundo ponto, o coronavírus é um acelerador de futuros. O que significa isso? Muita coisa que estava assim sendo meio trabalhada para acontecer, acabou rápido acontecendo. Vou dar um exemplo nosso. Desde o século XX, o Papa João Paulo II já falava para nós, pessoas de vida apostólica, assumir uma posição na internet. Tem uma foto clássica do Papa João Paulo II, que ele está com um notebook, com as armas do Vaticano assim, e tem uma foto dele ali mandando o primeiro e-mail. Já quando ele fez essa catequese coletiva, que ficou clássica, ficou famosa, já se falava que ali a gente tinha que assumir posições dentro do que é o mundo da internet. Então o coronavírus foi um acelerador de futuro por causa disso. Ele ajudou a nossa catequese a, de uma vez por todas, se lançar na internet. Tem gente... agora eu vou fazer uma denúncia, que isso é uma denúncia. Tem formador irresponsável falando que catequista não tem que fazer nada na internet, não. Só que certas pessoas estão na internet justamente fazendo esse tipo de fala. Eu sei que catequese à distância não é a mesma coisa, que você está presente, porque catequese é convívio, catequese é laço humano. Só que presença catequética existe. Presença catequética é igual isso que nós estamos fazendo. Se eu tivesse com vocês aí, seria um convívio. Aqui está sendo a presença catequética. O congresso está acontecendo. Então não sigam formadores que falam que é para vocês não fazerem nada na internet. Olha aqui para mim. Olha bem para mim aqui. Enquanto você não está fazendo nada na internet, tem outra pessoa que está fazendo. Tem outras denominações que estão fazendo. Tem outras iniciativas que estão atraindo a atenção dos jovens, dos adolescentes, dos adultos. E a palavra de Deus muitas vezes só chega naquela casa porque o catequista leva. Tá bom, siga esse formador então que fala, não faça nada na internet. Mas eles estão fazendo. Então pare com isso, não faça isso. Como foi um acelerador de futuro, o coronavírus, ele aprofundou. Agora, além de você ter que entender do catecismo da Igreja Católica, da doutrina católica, você ter que entender da Sagrada Escritura, você tem que entender do Sagrado Magistério, você também tem que entender de internet. Tem que saber operar alguma coisa da internet. É difícil? Eu sei, é difícil, é difícil sim. Tanto que por que vocês não me viam aqui em anos anteriores? Eu gastei os últimos 5 anos estando presencialmente nas dioceses. Eu não tinha necessidade de estar aqui. Quando foi para aparecer isso, eu fiquei pensando, eu não sei fazer, como é que eu vou fazer? Eu fui me informar, perguntar para quem fazia, entendeu? Gente, é assim, não tem como tem retorno. O coronavírus chegou. Outra coisa, essa catequese, né, que vai acontecer agora após a pandemia, ou durante a pandemia, durante e após, a gente tem que saber que agora ela mudou tudo. O século XX acabou, aliás, o século XX começou quando terminou a Primeira Grande Guerra, que envolveu lá os países da Europa, né?
Ali que acabou o século XIX e começou o século XX. Só que isso aconteceu em 1918. O, sé, o século XX, então, terminou de verdade nesse ano. Esse ano foi o ano que acabou o século XX, em 2020. É agora que nós estamos no século XXI. Por isso que ele acelerou. Muito bem. O que mais que eu posso dizer para vocês? Sim, vamos ter que estar preparados, catequistas, para um reflexo sério na questão econômica e financeira. Todos nós. A nossa comunidade, a nossa diocese, a nossa família. Porque a pandemia está acontecendo, não tem data para ela terminar, só que os estragos dela são vultosos, são volumosos. Então, assim, igual um rolo compressor. Catequese tem que se preocupar com a questão financeira? Claro que tem, por muitos motivos. Por muitos motivos. Seja para a gente ter recurso para nós, seja para a gente conseguir falar para um catequizando que tem alimento na casa dele, por muitos motivos. O que mais? Vai haver uma grande diminuição de pessoas na igreja no pós-pandemia, porque muita gente que já não ia, agora que tem missa na televisão, está mais cômodo em casa. Vai ter muita gente que vai ficar com medo de pegar o vírus, as nossas igrejas vão esvaziar. Vai esvaziar, por exemplo, o número de catequizandos. Você acha que só a igreja vai esvaziar? Anota o que eu estou dizendo. Após pandemia, nós vamos ter aí uma queda no número de catequizandos. Em algumas regiões vai chegar a mais de 60%. Porque é um número de catequizandos que já vem porque nem a família queria, nem a criança queria, mas vem por uma tradição. 2020 vai marcar um grande colapso para o número de catequizandos que vão entrar nas nossas turmas, tá? Já não vou desenvolver o raciocínio por causa do tempo. Haverá menos recursos disponíveis para evangelização. A internet vai ser um campo importante. Por isso você vai ter que estar preparado para lidar com as tais fake news. Fake news é um nome vulgar que se dá para falso testemunho, mentira, né, notícia falsa. Só que isso circula, né? Não tem certos grupos políticos no Brasil que só sabem ganhar a eleição espalhando mentira? Pois é, em todo o Brasil inteiro tem isso. Certos grupos empresariais que só sabem vender produto espalhando mentira? Puxa. E mentiras envolvendo a religião, então você se prepare, vai vir toneladas na tua caixa de mensagens aí. O que mais? Nós vamos ter que, ao mesmo tempo, se preocupar com o excesso que é o virtual. A gente vai ter que dar uma diminuída. Aqui num dos nossos grupos de catecismo, uma catequista falava semana passada assim: é muito bom tudo que acontece, sou muito grata a você, e eu tive que fazer uma escolha entre você ou tal formador, porque está tendo uma sobrecarga muito grande de formações e isso está me dando um desgaste. E dá mesmo. Eu falei, não, para um pouco, não precisa nem ficar me acompanhando, acompanha um pouco ele, um pouco a mim. A gente vai ter que lidar com isso, conosco e com o catequizando. A internet vai ficar frequente agora no pós-pandemia, tá? Vão surgir muitos discursos radicais, tempos de crise trazem discursos radicais, e você, catequista, está preparado para lidar com isso? Dentro da ética católica, dentro do que ensina a doutrina? A gente vai ver um aumento da intolerância religiosa. Pentecostais já entram nas nossas igrejas para quebrar tudo. Aqui em São Paulo é assim. Interrompem procissões, tiram o véu das freiras, bate na mão de jovem que está com o terço no metrô. Vai aumentar. Discurso radical vai aumentar. Tem aqui um pastor falando que a pandemia é culpa dos católicos, porque são idólatras. Olha o discurso dessa múmia paralítica, né? Enfim, tem muitas outras coisas aqui, mas hoje não daria tempo. Um dia eu volto para falar com vocês disso, quem sabe, né? Então, gente, isso é um elemento que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Vamos ver o que mais aqui. A Shirley Araújo está perguntando qual o contato da loja Paulos em Salvador? Acho que seria bom colocar, né, Shirley? Põe aí o contato da loja da Paulos em Salvador, né? Muito bem. O que mais? Tá bem, muitos comentários aqui. Pronto. Ok. Vamos lá. Talvez eu não peguei a tua pergunta, mas a gente está se aproximando do encerramento já, né? Ok, vamos ver. A Djanira disse que está amando participar. Obrigado, viu, Djanira? Que bom saber disso. Fico feliz por isso. Mais gente está gostando também. Vamos ver o que mais aqui. Tudo bem. Maruzi disse, muito proveitosa a sua formação. Com fé em Deus, pretendo desenvolver com meus catequizandos. Desenvolva, viu, minha querida? Alisandra, é verdade, existe excelente reflexão.
Muito bem. Aqui um exemplo bonito também, olha só, da nossa querida Maiara. Na nossa paróquia de Santa Inês, a catequese não parou na pandemia. Desde a primeira semana de março tivemos encontros. Eu bato palma para você. Parabéns, parabéns. Não pode, gente, não pode. Eu confesso que eu demorei assim um mês para me mobilizar, porque eu estava acreditando que a pandemia demoraria um mês. Imagina, agora que eu estou sabendo que vai para quase 1 ano e meio, 2 anos, né? Ainda bem que eu só demorei um mês. Mas eu dei ali para eles um tempo de um mês dos meus catequizandos, né? Mas ainda assim, até hoje tem gente falando. Hoje tem gente falando, né? Não faça nada. Não, não pode. Tem que fazer alguma coisa, né? Vamos ver o que mais, né, gente? Vamos ver o que mais aqui. Aqui a Keila, a Cleia, aliás, Cleia Lima, dizia aos catequizandos que não têm acesso à internet, como trabalhar com eles? Cleia, hoje não cabe aqui, eu tenho uma resposta boa para isso, de umas 8, 9 minutos, num vídeo lá no meu canal Altieres dos Santos, tá? Pode, por favor, acessar lá que você vai ter umas orientações que eu recolhi de catequistas de todo o Brasil, tá? Mas a gente tem que se preocupar com eles também, viu? Precisa se preocupar com esses catequizandos, tá bom? Eu acho que eu vi aqui que as perguntas que eu consegui ver, eu consegui acompanhar. Deixa eu ver se eu pulei alguma, não consigo ver tudo, para mim não mostra tudo. Se ficou de fora alguma pergunta, eu peço desculpas, eu peço que vocês me sinalizem, né? E aí vocês me dizem. E assim eu posso depois, eventualmente, responder. Tá bom, meus queridos? Quero então finalizar esse nosso congresso. Na minha parte, eu quero finalizar agradecendo a você que esteve presente. Esse congresso foi uma iniciativa da Diocese em parceria com a editora Paulus. A editora Paulus tem como missão ser uma imprensa de qualidade para os católicos. Antes das editoras católicas aparecerem, nossos livros eram impressos em gráficas comuns, quando podia, do jeito que podia, eram impressos fora do Brasil. A editora Paulus está no Brasil há quase 100 anos, né? Vai completar completou 96 anos de presença no Brasil. Mas no mundo ela tem 100 e tantos anos de presença. E a missão da Paulus, que é uma empresa da igreja, Paulus é uma extensão da igreja, é produzir livros de qualidade para os católicos, porque os católicos merecem, e é servir de ponto de apoio para pessoas de vida apostólica como você, catequista. Então a gente, da editora Paulus, oferece boas publicações, claro, mas a gente também está preocupado em oferecer formações como essa. Então é um prazer, em nome da Paulus, que na Bahia é representada pela loja Paulus de Salvador, cuja gerente é minha amiga Shirley, está conosco aqui. Quando for a São Salvador, vá tomar um cafezinho com Shirley. Shirley é agradável, é simpática, vai receber você muito bem lá na loja. Tem lá os meninos da loja, tem muita gente presente lá, né? Meus amigos também. Então, a Paulus é uma missão da Igreja Católica. E ficamos honrados em poder servir a querida Diocese de Itabuna com esse congresso. Quem sabe em anos futuros a gente faça mais alguma coisa presencial, né? Quando lá, se sabe quando a pandemia passar, vai ser um prazer nosso. E eu quero também agradecer em meu nome, como formador das catequistas e dos catequistas do Brasil, esses momentos em que passamos juntos, esse tempo em que estivemos reunidos. Foi muito bom, eu gostei, eu admiro muito, né, a região de vocês, e para mim foi motivo de agora fazer novas amizades. Eu vou deixar o meu contato aqui, vocês podem me procurar no WhatsApp, quem quiser. Eu tenho uma lista de transmissão. O que é a lista de transmissão? Eu mando documentos da igreja, eu mando conteúdos de formação de vez em quando. Ah, é todo dia, toda semana? Não, de vez em quando. No tempo grave da pandemia foi religiosamente toda semana, por mais de 30 semanas. Depois eu dei uma folga para vocês, né? Eu vou anotar o meu contato aqui, mas o meu contato está na página Catequista em Missão também. Essa lista de transmissão é mais um serviço que a gente oferece para vocês, porque a gente não pode pensar que a formação acabou aqui, né? E o meu compromisso com você não acaba aqui também. Agora que eu te conheço e que você me conhece, o nosso compromisso se estende por mais tempo. Então o telefone é esse, 016 982 710 157, tá bom? Tá aí meu telefone. Manda mensagem, eu demoro um pouco para responder, porque eu respondo catequistas do Brasil inteiro, né, religiosos, padres, religiosas,
mas eu sempre respondo, não vai ficar sem resposta. Quem não entrou no grupo para aprender a Léxio Divina, para usar bem os livros da Paulus, entra no grupo, que eu vou continuar dando essa assessoria, e vai ser um período maravilhoso para você, para mim, que agora que a gente se conhece, a nossa vida está mais rica, né? Muito legal, muito comentário bom aqui, que eu não consegui acompanhar tudo. Obrigado, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço totalmente a vocês. Que maravilha, né? Que maravilha. Vamos nos encontrando aqui pelos nossos caminhos do mundo. Quero agradecer ao nosso querido Danilo. Danilo, obrigado. Peguem na mão do Danilo, que é um coordenador que valoriza as catequistas. Vamos agradecer ao nosso querido Dom Carlos. O que eu falei ontem? Todo dia, rezar pelo nosso bispo, rezar pelo nosso coordenador. Agradecer também ao Padre Everton, que é o assessor eclesiástico, né? Muito obrigado. E aqui agora tem uma mensagem bonita que a Diocese preparou. Coisa linda. Eu já vi, já me emocionei. Não saia do grupo. Eu vou encerrar a minha transmissão. Fique no grupo aqui do Facebook. O querido Danilo vai colocar o vídeo e aí vocês compartilham, curte, comente. É um vídeo que é uma homenagem da Diocese às amadas e amados catequistas desse chão, dessa igreja particular. Vamos agradecer a Deus por esse tempo que passamos juntos, né? Sigamos unidos, tá bom? Me acompanhe pelas redes sociais, pelo meu canal lá no YouTube, Altieres dos Santos. Tamo junto aí, que coisas boas vão acontecer para todos nós. Vamos pedir a bênção de Deus, pedindo que Ele abençoe muito você. Hoje é teu dia, catequista. Hoje é o dia de alguém generoso, de alguém que não mede esforço para fazer o bem para as pessoas. E escolheu a missão mais difícil. Foi chamado, mas aceitou, então escolheu. Que é uma missão de trabalhar com pessoa, não é fácil. Trabalhar sem tantos recursos não é fácil. Trabalhar, às vezes, dividindo o tempo que está escasso, o tempo entre o trabalho, a família e a catequese, é muita generosidade. Muitos de vocês estudam, muitos de vocês têm 2, 3 ocupações e acha tempo. Como é que não vai falar que uma pessoa dessa não é generosa? Catequista tem que ser carregado no colo, né? Mas no melhor colo, no colo de Deus, que é o melhor colo. Catequista tem que ser louvado, tem que ser louvada, tem que ser reconhecida, né? Tem que ser tratada bem, porque catequista é quem faz a comunidade cristã continuar o anúncio do nome de Jesus. Nós não somos melhores, nós somos servos, e muitas vezes a gente pode falar servos inúteis, mas é na nossa ação, no nosso ministério, que a gente consegue fazer o rosto de Cristo chegar para tanta pessoa. Obrigado a você que deu esse sim generoso para Deus. Eu confirmo você na tua missão. Eu rezo por você e eu peço que as luzes do Espírito Santo estejam sempre com você, te amparando, te protegendo e te guiando pelos caminhos da vida. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos, minhas queridas, fiquem com Deus. Um abraço muito carinhoso, um beijo. Feliz Dia dos Catequistas. Até mais.